Porque a gente fala agora do Goiás e essa polêmica envolvendo aí o volante Marcão, né, dentro das quatro linhas. 1h39. Meninos, deixa eu contar aqui o contexto para vocês da situação. A situação é a seguinte. Ano passado o Marcão fez uma baita de uma temporada, ok? Ajudou muito o Goiás, fazendo gols, sendo até artilheiro do Goiás durante boas rodadas lá da Série B, sendo um jogador efetivo, marcação forte, aquele negócio da madeira. Ele ajudou muito. Nesse ano ele caiu de rendimento. O meu questionamento, a minha pergunta, a minha dúvida, é se o Marcão está sendo questionado apenas pelo baixo rendimento dele em campo ou pelo áudio que vazou. Que áudio foi esse, para você que não sabe? Vazou um áudio onde ele respondia, não sei se a um torcedor, a um amigo, vazaram esse áudio. E aí no final do áudio ele falou que a torcida do Goiás parece que era fraca. Negócio assim. Porque tinham acusado ele de ter pedido a cabeça do Thiago Galhardo, né? E aí ele ficou chateado com a situação e no final desse áudio ele falou, teria citado, né, que a torcida do Goiás era fraca. Naquele momento ali, de cabeça quente e tudo mais. E aí o Marcão pediu desculpas. Inclusive a gente tem esse vídeo aí no ponto. Coloca na tela do YouTube o Marcão pedindo desculpas pra você, torcedor esmeraldino. Enquanto isso, você vai deixando o teu like, hein? Eu volto aqui no chat ao vivo apenas quando a gente bater agora 200 likes no YouTube Rádio Band News Goiânia. Veja, você do YouTube, ouça você do radiosnet.com e do FM 90.7, o pedido de desculpas do Marcão, feito na semana passada. Rodou. 1h40. Abre aqui pra gente. Falando aí desde o ano passado, áudio onde meu WhatsApp foi vazado e acabei falando algumas coisas para alguns torcedores. Acabei falando demais, então vim aqui fazer meu pedido de desculpa a toda a nação esmeraldina. Onde esse momento, essas pessoas começaram a me agredir com palavras de baixo calão, falando que eu estava em noitadas com um jogador que não faz mais parte do grupo. Então vim aqui por meio desse vídeo aqui fazer meu pedido de desculpa a todos vocês e que possamos seguir juntos nessa única caminhada e nesse único objetivo, que é voltar o Goiás para a Série A. Valeu, fica aqui meus sinceros pedidos de desculpa e pode ter certeza que em campo irei mostrar de outra forma que as coisas são diferentes. Beleza, tá aí o Marcão. Cara, quem nunca errou que atire a primeira pedra. A gente erra todo dia, a gente fala um monte de babaquice, um monte de asneira. E a diferença do grande homem para o homem mediano e para o homem baixo é a capacidade que ele tem em se desculpar. O Marcão falou besteira? Falou groselha? Falou. Porque se tem uma coisa que a torcida do Goiás não é, nunca foi, nunca será, é fraca. Uma torcida que está sofrendo aí, barbaridade nos últimos anos, nem campeonato goiano ganha mais. E é uma torcida que está lotando estádio, que está empurrando, que coloca mais de 30 mil pessoas em jogo para perder título de Copa Verde. Em 2023, sem chance nenhuma nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, depois de um balaio na Argentina, colocou mais de 35 mil pessoas. Então é uma torcida que merece todo o respeito do mundo. Se tem algo na instituição Goiás Esporte Clube que não merece crítica, é a torcida, que é maravilhosa e tem se mostrado muito fiel. Muito fiel. O time que mais tem sócio, é a torcida mais participativa nesse momento, enfim. Mas aí, diante disso, gente, o que eu quero ver aqui com vocês? Jean Lopes, Maestro Tim e também Danilo Dias. Só pra gente matar aqui, coloca os dados do Marcão na temporada. O que ele fez nessa temporada 2025. Série B, 6 partidas, 435 minutos em campo. Campeonato Goiano, 10 jogos, 670 minutos em campo. Copa Verde, 6 partidas, 540 minutos em campo. No total, 22 jogos, 1.645 minutos em campo. Maestro Tim, começa por você, a voz da sobriedade, e um jogador, inclusive, que atuou naquela faixa de campo do Marcão, né? O Marcão, pra você, nesse momento, ele está sendo criticado e vaiado pelo baixo futebol, pela queda técnica ou pelo áudio que foi vazado, onde ele critica a torcida do Goiás, Maestro? Tiagão, pra mim ele tem algumas situações que contribuíram por esse descontamento do torcedor esmeraldino com o Marcão. Primeiro, a baixa qualidade técnica. Para mim, ele está longe de ser, nessa temporada, o que ele jogou. Você mesmo citou isso o ano passado no Campeonato Brasileiro, desde quando ele chegou aqui no Goiás. Ele fez principalmente um início de competição fantástico, fazendo gols, um jogador agudo, né, que jogando volante ele marcava, ainda saía e entrava dentro da área, fazendo gols ali. Essa temporada, tecnicamente falando, o futebol do Marcão caiu muito. Eu vejo que ele precisa retomar a postura de volante em relação à marcação. Ele está trocando a questão de uma marcação forte para uma marcação violenta, está fazendo muitas faltas de maneira desnecessária, toma cartões ali desnecessário. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão do áudio, sem dúvida nenhuma, pesa. O torcedor esmeraldino falou besteira, reconheceu, pelo menos pediu desculpa, mas é lógico que o torcedor demora um pouco a esquecer dessa situação, então isso também
também pesa. Terceiro ponto, o pênalti que ele cobrou na final do campeonato da Copa Verde, onde ele isolou, deu aquele tiro de meta ali, o torcedor também já estava com esse descontentamento, mas é o muito pouco. O Baggio já perdeu o pênalti. E ficou escorraçado lá na Itália por causa daquilo. O Baggio foi um dos maiores atacantes italianos da história, perdeu o pênalti na final da Copa. Eu só tô citando o porquê, as situações que aconteceram com o Marcão pro torcedor tá descontente. Não perder pênalti faz parte da carreira de qualquer jogador. Tenho certeza que com o Danilo se bateu também já deve ter perdido, eu perdi pênalti, faz parte. Mas eu tô citando que foram várias situações que fizeram com que o torcedor chegasse nessa situação de ter esse descontentamento com o Marcão. Mas desde que o Mancini chegou, e o Mancini já deixou bem claro que o Marcão é o titular ali na cabeça de área, pelo menos eu vejo dessa forma, até porque quem é o concorrente dele nesse momento ali na cabeça de área, que é o Gonzalo Freitas, também não tem chamado a atenção. Então, para mim, o Marcão está à frente. No último jogo, por exemplo, do Campeonato Brasileiro contra o Avaí, o meio campo do Goiás, que pelo menos eu esperava mais, jogou esse mais que eu esperava. E aí eu incluo o Marcão. Lógico que ele não fez uma partida como fez o Gava, como fez o Juninho, mas ele fez bem a função dele de primeiro volante. Aí, quando o Mancini volta ele para o sistema defensivo, coloca ele de zagueiro ao lado do Messias, aí o futebol dele sumiu novamente, aí ele ficou perdido, quase entregou um gol ali no final ali, tanto que ele teve que ser substituído para a entrada do Luiz Felipe ali, porque como zagueiro ele foi um desastre. Então, assim, cabe ao Marcão ele retomar essa confiança do torcedor esmeraldino com um bom futebol. No jogo contra o Avaí, em alguns momentos, ele começou a ser aquele Marcão do ano passado, você vai lembrar. No segundo tempo mesmo, ele foi pra área, ele quase fez um golaço lá de voleio, fez uma jogada, mas começou a chegar um pouquinho mais, mostrou essa força ofensiva que o ano passado ele mostrou muito bem. Mas hoje, ainda ele tá devendo. Essa temporada de 2025 do Marcão, ela é muito abaixo do que a gente viu ele jogando com a própria camisa do Goiás, e ele vai ter que ter sabedoria, personalidade para passar por esse momento difícil, porque nesse momento o torcedor esmeraldino estava criticando ele por todas essas situações que eu falei, principalmente pelo baixo rendimento dele na temporada até agora e pela fala boba a besteira que ele falou ali, que foi vazado o áudio dele da torcida esmeraldina. Mas futebol ele dá volta rápida e principalmente é jogar. Ele tá tendo a oportunidade, tá de titular ainda no time do Mancini, então jogue, procure fazer o seu melhor quando entrar dentro do campo. Se ele voltar a jogar bem, você pode ter certeza que o torcedor vai abraçá-lo novamente. 1h46, você tá ligado aqui no debate das férias da Band News, oferecimento na Vesa Renault. Tem 16 mil reais na valorização do seu usado. Aproveite, bônus e o novo Cardian Técnico 2025 com câmbio automático EDC. Na Vesa Renault, sempre com você. A Provel, pronta para ajudar você com os imprevistos do trânsito, assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura a danos causados a terceiros de até 200 mil reais. Entre em contato pelo 629-9966-9909. Mega promoção da Bater Shop, bateria Sedal 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega a instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas. Precisou, lá tem. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. 1144, Setor Bueno, 3241-2266. E também, meus amigos do Brasil, Clube de Tiro Léder Pinheiro. Você gosta de tiro esportivo? Então venha para tua casa. Clube de Tiro Léder Pinheiro, mande o WhatsApp e conheça. Local maravilhoso. 629-8413-1643. Não anotou? 629-8413-1643. Fumaça branca, para você que ligou o rádio agora, a qualquer momento, na janela do Palácio Apostólico, na Praça de São Pedro, o anúncio oficial do novo Papa. Abemos Papa, daqui a pouco, a divulgação do líder religioso mais importante do mundo, o líder da Igreja Católica, Papa escolhido pelo conclave. Daqui a pouco será anunciado o novo cardeal que vai comandar a Igreja Católica. 1h48. Ô Danilo, cara, eu não sei, assim, se as críticas são pelo futebol, porque eu não vejo o Marcão jogando assim tão mal. Ele não é o mesmo Marcão do ano passado. Não é. Não tem mais aquela força física, não é mais aquele jogador de desarme, de combate. Ele era muito combativo. Mas o Marcão, assim, não tá sendo também esse jogador horroroso, né? A torcida erra ao pegar no pé de um dos principais jogadores do elenco, porque eu mantenho a opinião. O Marcão, pra mim, tecnicamente falando, continua sendo o principal volante do Goiás. Principal volante do Goiás. Pra marcar, pra desarmar, pra dar proteção pra defesa, ele pra mim é o jogador mais qualificado, né?
que está acontecendo nessa relação Marcão e torcida esmeraldina, né, onde o Marcão está sendo vaiado em todos os jogos da equipe, principalmente depois da final contra a equipe do Paysandu, craque? O Marcão precisa retomar a sua confiança, né? Mas também, por outro lado, é importante ele ter lastro de um elenco que o ajude, né? Que vai fazer com que ele volte e retome aquele futebol vistoso que ele mostrou, principalmente no início da Série B do ano passado. Ele tem experiência, acabou por falar uma besteira, é fato, mas todos nós cometemos algum equívoco em alguma parte da vida. Já tem um tempo, na minha opinião, ele teria que ter pontuado isso lá atrás, mas de uma forma mais firme, digamos assim, mais incisiva, né? Reconhecendo mesmo mais ou menos do que ele fez, mas deveria ter feito isso antes, de uma forma mais antecipada. Agora, por questões técnicas, nós não podemos trazer isso à tona. Eu penso por aí, as questões técnicas, a gente está trazendo um assunto do passado, não podemos analisar nesse fato. O Goiás precisa de um ambiente de paz para trabalhar. O Goiás precisa que o seu torcedor continue acreditando e lotando o estádio, acreditando no trabalho do Mancini, acreditando no trabalho do Andrino, acreditando que o time hoje, que é um dos líderes da Série B, vai ter um desempenho aceitável, um desempenho bom, um desempenho que vai fazer com que o Goiás esteja sempre dentro do G4. É esse o papel do torcedor, que ele tem que continuar a fazer nesses jogos. Contra o Amazonas foi bom, conseguiu colocar um bom público, contra o Vila Nova igual, encheu o estádio da Serrinha, contra agora a equipe do Avaí também compareceu, gritou, incentivou. Então é esse o torcedor, e deixar um ambiente de paz para que os jogadores continuem a trabalhar e ter um bom desempenho, que ele readquira essa confiança aos poucos. O Mancini vai apurar a forma técnica, a qualidade técnica. Poxa, Marcão e Juninho às vezes não ornaram, não dão liga. O Marcão ele tá numa confiança mais baixa. Eu vou retomar a confiança dele colocando o Gonzalo, fazendo com que ele treine mais. Então, aos poucos, essa questão técnica é com um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, que vai fazer com que o Marcão retome essa confiança. Experiente ele deixar de jogar futebol, ele não desaprendeu, ele bateu um pênalti ruim realmente contra a equipe do Paysandu, mas ali é mais mental do que propriamente um treino. Ele optou por bater no meio do gol com a força acima da normal. Errou, como todos os outros jogadores ali também que erraram. Do Paysandu errou, faz parte, mas eu penso que é por aí, Thiago. Não vamos trazer coisas do passado para analisar questões técnicas. Deveria ter feito isso? Sim, como ele fez, mas de forma antecipada e não por agora. Muito bem. Gente, não batemos nem 200 likes. A nossa meta hoje é clara, 450, valendo camisa oficial do Vila Nova do Guazão do Atlético amanhã. A gente bateu até hoje, né, nessa semana, todos os nossos desafios de likes diários. Preciso bater hoje também para amanhã a gente fazer esse sorteio presentaço da Albino Construtora, tá? Vai deixando o teu like aí. Debate das Eras, oferecimento Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Like Imóveis, o like das Eras do esporte é da Like Imóveis. Mude de vida com a Like Imóveis. A Camargo, 6 décadas de tradição em peças agrícolas. Belcar, 1 ano sem pagar parcelas do financiamento. Taxa zero, revisões de graça e bônus de R$32 mil. Venha para Belcar Veículos, boa de negócio. Portas de Aço Goiás. Marca um golaço quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. E GP Car, na troca de óleo da GP. Né? Na troca de óleo da GP, você ouvinte Bandirinho sempre sai ganhando. Tem 1 litro de óleo totalmente de graça. Gente, perde tempo não. Venha para a nossa maravilhosa, para a nossa fantástica GP Car Centro Automotivo. O telefone é muito fácil. 6235-15-7004, 6235-15-7004, Avenida T63, Jardim América. Carlos Eduardo Araújo, como participar do sorteio da camisa? Deixa a tua inscrição, deixa o teu like, deixa a tua mensagem, tá? Todo mundo que manda mensagem aí tá concorrendo. Lucas Rios, eu acho que o Goiás tá no caminho certo. Flávio Targino de Souza Panta, Thiago, boa tarde. O Mancini achou o time titular do Goiás. Eu acho que esses jogadores aí vão dar conta, já deixei meu like. Valeu, grande Flávio. Alô, Flavinho. Humberto Carvalho, torcida vaiar o Marcão, atrapalha o time, absurdo total. Vinícius Segatti, torcida do Goiás xingou ele no último jogo. Precisa perdoar e apoiar durante os 90 minutos. Por isso que eu levantei esse tema, sabe? Semana passada veio esse toque no meu coração, como diria aquela música da Cassiane, apenas um toque no meu coração. Tocou no meu coração. A gente tem que parar com isso aqui, cara. Às vezes a gente mais atrapalha os times goianos do que ajuda. E eu tô falando aqui de você também, torcedor. Qual que é a razão de você ficar vaiando um ativo do seu clube? Um patrimônio do seu clube? A mesma coisa de um fazendeiro, Tim. Ficar ali falando mal de uma vaca, de um boi dele. Um pai vai pra escola. Ô, esse filho meu é burro, hein? Ah, menino burro. Olha que menino feio, gente. Menino remelento. É a mesma coisa do torcedor do Goiás ficar vaiando jogador. O Marcão tá vestindo a camisa do Goiás, meu amigo. Se ele falou besteira, o cara já se desculpou. Até quando essa mágoa no coração? No Hertz, como diriam os americanos. Perdoa o cara, velho. Apoia o cara.
Começo de jogo, o pessoal já tá vaiando o Marcão. Eu não tô entendendo isso, não. Se ele não tivesse desculpado, tudo bem. Mas ele se desculpou. Falou besteira? Falou. Você de casa que tá vaiando o Marcão também já falou besteira na sua vida, já se arrependeu, já repensou. Então assim, Jean Lopes, não tá na hora da torcida do Goiás parar com esse negócio também, não? Essa cobrança exagerada contra o volante Marcão, que foi importantíssimo na temporada passada, Jean Lopes. O que você pensa, meu filho? Tiago, antes, você sabe que quem me conhece, e você me conhece, sabe que eu sou um defensor intransigente do jogador técnico, do craque, do jogador diferenciado. Então, eu fico aqui estupefato, eu fico horrorizado quando comparam a batida de pênalti do Baggio na Copa de 94 com a batida do Marcão nesse jogo contra o Paysandu. Ninguém comparou a batida. Não tô falando que foi vocês aí da mesa, ambos erraram. Ambos erraram. Muita gente no chat, outras pessoas que Você sabe quem já errou o pênalti também? Você sabe quem já errou o pênalti também? Você sabe quem já errou o pênalti também em momento decisivo? O Zico, o Maradona, o Lionel Messi. Só o Pelé que nunca. E se errou, a gente esquece, porque ele era acima de tudo. O Pelé não errou porque não batia, né? Ele não gostava de bater. Mas se tivesse errado, a gente entendia também, porque ele era acima de tudo, né? O maior de todos os tempos. Evidente. Mas assim, o jeito de bater foi totalmente diferente. O Baggio, que foi o melhor jogador daquela Copa, não foi o Romário. Se a Itália tivesse sido campeã, o Baggio teria ganhado como melhor jogador da Copa. Ele jogou demais, ele desequilibrou durante toda a Copa e jogou aquela final com a coxa estourada, com a faixa amarrada na perna, prejudicando muito o desempenho dele na partida. Então, eu acho um absurdo o Baggio, e não é aqui por nós, não. O Baggio, na própria Itália, ele carrega nas costas a mecha de ter perdido a Copa do Mundo. E eu defendo os craques mesmo, inclusive. Se ele faz, e depois o Brasil ainda tinha outra cobrança, que seria do Bebeto, se o Bebeto fizesse, o Brasil seria campeão. Então não foi o Baggio que perdeu aquela Copa. Pelo contrário, ele foi o melhor jogador daquela Copa e infelizmente aconteceu aquele pênalti que subiu demais. Comparando com o Marcão, o Baggio bateu com o lado do pé. Ele bateu alto, tirando do goleiro. Só que pegou por baixo da bola, a bola subiu, passou por cima. O Marcão não, o Marcão fechou o olho e rumou o porrete pro rumo do gol. Foi um tiro de meta que ele bateu. Coisa de jogador cabeça de bagre. Então não dá para comparar. O Baggio errou pelo excesso de técnica. Ele quis tirar muito, colocar na gaveta, bateu com o lado do pé. E o Marcão não, fechou o olho e bateu um tiro de meta. Dito isso, o Marcão é um jogador que, ao meu ver, serve para compor o elenco do Goiás. É um volante que serve, um volante defensivo, um volante de marcação, o chamado, como é que a gente fala? Pé de ferro, né? Pé de chumbo, para marcar. Mas o Goiás, quando abrir a janela, tem que contratar um volante superior a ele, um volante para chegar, assumir a camisa 5 do Goiás, se o Goiás quiser subir para a Série A. O Marcão, ele aquele pênalti a torcida não vai esquecer, não adianta que não vai esquecer. E outra coisa, Thiago, a gente tem que perdoar quando as pessoas erram sim, mas não se ofende o torcedor de um time de futebol. É o maior patrimônio. Né? Se ele tivesse xingado o treinador, se ele tivesse xingado um colega, o próprio presidente, seria menos terrível do que ele ofender quem paga o salário dele em última instância, que é o torcedor do Goiás. Torcedor que carrega o Goiás nas costas, mostrou isso na final da Copa Verde, colocando 40 mil pessoas contra o Paysandu, e ele ainda me bate um pênalti daquele. Mas eu concordo com você, são águas passadas. Agora tem que esquecer o que passou e que o Marcão jamais, tanto ele como outro jogador, volte a ofender o torcedor esmeraldino, que é o maior patrimônio deste clube. 1,58, até o Marco Gerê tá mandando aqui, Thiago, eu pago sócio todo mês para ver um volante pé frouxo que não consegue dar um passo para frente e criticar a torcida. Eu não posso criticar esse jogador? Marco, você pode fazer o que você quiser, meu amigo. Você é livre. O Brasil ainda, hein? É um país democrático. Então, o que você quiser fazer, você pode, com tranquilidade. O que eu tô propondo aqui é uma reflexão se isso é inteligente. Se isso é inteligente. Do cara pegar na bola ali no primeiro momento do jogo e já ser vaiado. Se isso não causa instabilidade até para os jogadores que estão ali do lado dele que não estão sendo vaiados. E outra coisa, o Marcão é um patrimônio do Goiás, ele é um ativo do Goiás, ou não, Tim? Tem contrato com o Goiás. Enquanto ele tiver contrato com o Goiás, ele é, ué. Então, assim, o que seria interessante nesse momento? Dar uma trégua pro cara, apoiar o cara, para ele voltar a ser um jogador importante, porque o Marcão ajuda em Série B, ou não?
Sim. Alguém nessa mesa aqui não acredita nisso? 6 gols no ano passado? Ele ajudou ano passado. 6, né? Concordo plenamente com o Jean. Não é craque, não é um volante padrão Marabá, que era um carrapato, né? Não senta na mesma mesa de pit dog do Josué, do Thiago Mendes, volantes assim, acima da média que o Goiás já revelou e já teve. Mas ele é um jogador que, para os padrões atuais do Goiás, ele pode ser importante. Aí pra que ficar vaiando o cara, gente, por coisa que passou, já era. Então assim, cara, inteligência, esse é o momento da gente estar de mãos dadas aqui, todos unidos no mesmo propósito para que o Goiás volte para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ô, Thiago, posso Entendeu? falar uma coisa em defesa do Marcão? Não, não pode. Mentira, tô brincando. Você fala assim em nome das maiores marcas brasileiras, debate nas cenas, oferecimento Centro-Oeste Express, a transportadora número 1 de Goiás. Acetona Cruzeiro, produzida no estado há 6 décadas. Casa do Marceneiro precisou, lá tem. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Contamos com pronto atendimento 24 horas. Atendimento completo, resolutivo e de excelência para você e para sua família. Hospital do Coração de Goiás. E Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega, com certificação ISO 9001, selo de metro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, pega o telefone e ligue agora. 6239285114, Sopema GO, 100% confiança. 210 likes no canal do YouTube, faltando 90 para 300, hein? Faça a tua parte agora e deixa o teu like. Fala comigo, Jeanzinho. Fala, Jean. Ô, Thiago, você disse aí no início da fala que ele xingou o torcedor do Goiás porque ele foi acusado de pedir o pescoço do Thiago Galhardo. Foi isso mesmo que você falou? Sim, foi isso mesmo. Foi pelo menos a conversa na época, por né? isso ele merece o perdão do torcedor esmeraldino, que o Thiago Galhardo foi um câncer que entrou no Goiás, né? Prejudicou o Goiás demais. Se o Goiás não conseguiu a vaga no ano passado, passou muito pela indisciplina dele, por ele desagregar o elenco, por ele ser um péssimo jogador de vestiário e principalmente porque saiu do Goiás e foi falar mal do Goiás lá no Santa Cruz, time da 4ª divisão, ou 4ª ou 3ª, não sei mais, foi falar mal do Goiás lá. Então por isso só o Marcão já merece o perdão esmeraldino. Gustavo Coelho, Marcão é um jogador ruim e desrespeitoso, tá perdoado, mas que siga sua vida em outro clube. Gustavo, aí o Goiás vai trazer um jogador melhor que ele? Eu acho difícil. Acho difícil, que o Goiás traga um volante melhor que ele. O Marcão é bom jogador, gente. O Marcão ajudou o Goiás na temporada passada. Ajudou, Tim. Ele foi importante, ele fez gol. Muito. Ele foi ali durante muito tempo o principal volante da Série B. Ele fez 6 gols na Série B do ano passado. Foi o artilheiro. Então assim, cara, você já tem um jogador que já provou que tem qualidade, que dá conta de uma Série B. Série A pra mim ele é horroroso. Novo, né? Série A pra mim ele é horroroso, ele não dá assim, conta. Agora, Série B, o cara já tá no seu elenco, pra que mandar embora pra tentar outra contratação? Eu vejo que se o Goiás conseguir, nas próximas janelas que virão aí pela frente, trazer um volante com a qualidade maior, ótimo. Tomara que consiga, tomara que chegue e traga um volante e o Marcão vá pro banco de reserva. Mas hoje, pra mim, até o Mancini acerta, ele é o primeiro volante que pra mim tem mais qualidade pra jogar. Porque a concorrência com ele hoje é o do Gonzalo. Pra mim, o Gonzalo aqui no Goiás ainda não mostrou. O Gonzalo, ele faz a bola chorar de tristeza. A característica do Rodrigo Andrade é totalmente diferente. O Rodrigo é mais um segundo volante, um volante que sai mais pro jogo, não tem essa força de marcação. Eu espero que o Marcão consiga reverter a situação dentro de campo. É isso que ele tem que tentar fazer, é voltar a jogar bem. E para voltar a jogar bem, até na função dele, pra mim, ele tem que ter esse entendimento de marcação. Marcação não é fazer falta toda hora, Thiago. Marcação não é dar pontapé. E ele tá errando muito esse time. Ele tá fazendo faltas desnecessárias, tá tomando cartão desnecessário. E ele tem força para marcar sem ser violento. Para fazer os desarmes que tiver que fazer, para proteger o sistema defensivo, como ele fez em muitos jogos do ano passado. Então, para mim, ele tem que voltar a ter essas características dele. De fazer bons jogos, que é natural. Daqui a pouco, o Goiás já tá bem. O Goiás tá brigando pela liderança, tá com o mesmo número de pontos que o Vila Nova, perde só a liderança no critério de desempate. O time tá crescendo, o time tá evoluindo nas mãos do Mancini. Daqui a pouco ele volta a jogar bem, o torcedor vai abraçá-lo novamente. Então cabe a ele. Agora, Thiago, é fechar a boca e jogar mais.